Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel e estamos numa secção fantástica aqui onde Ezequiel vai trazer profecias sobre a cidade de Jerusalém. Vimos no último programa que ele tem falado acerca de Tiro e Sidon, enquanto Tiro tinha uma profecia de que nunca mais seria uma grande cidade, e antes, pelo contrário, tornar-se-ia uma cidade pescatória, onde as redes iriam ser secas, enfim, nos pontões daquela grandiosa cidade, que se tornaria uma pequena vila, praticamente sem significado. E isto tem-se verificado ao longo destes praticamente 3.000 anos. Nunca mais aquela grande cidade de Tiro foi reconstruída com toda a pompa e circunstância que ela tinha naquele período. E realmente a palavra de Deus não falha. Ainda hoje pode ser verificado esta profecia no seu cumprimento total. Tínhamos também sobre Sidon. Sidon não recebe uma profecia tão terrível como Tiro. Também não tinha as mesmas prerrogativas de arrogância, de atitude, e por isso Deus diz simplesmente que os seus habitantes seriam espalhados. E foi exatamente o que aconteceu. No final do capítulo 28, nós vemos então uma promessa de restauração para a nação de Israel. Então retoma-se este tema, depois de analisarmos uma série de cidades, países, nações que ali estavam ao redor de Israel e que iriam também ser alvo das profecias de Deus. Deus agora retoma o tema Israel. E diz assim o verso 25 deste capítulo 28 do livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. Temos então aqui a promessa de Deus. Deus quer santificar o seu povo. O que é que isto quer dizer? Qual é a expressão que Deus está aqui a querer expressar ao seu povo? Desculpem-me a redundância. Deus quer realmente separar. Santificar tem este sentido de levar pessoas a viver dentro dos padrões de Deus. Separação aqui não é no sentido monástico, no sentido em que as pessoas se retiram para colinas e vivem de uma forma isolada, praticamente aliados da sociedade contemporânea. Não tem a ver com esta mentalidade. Antes, pelo contrário, Jesus Cristo nos ensinou que nós somos sal e luz no meio de uma sociedade que vive em trevas. E ser sal e luz é esta imagem, tem a ver com, quando pegamos na imagem de luz, só faz sentido ter luz no sítio onde há trevas. Então numa casa, se está tudo apagado, podemos tropeçar, bater numa mesa, aleijar as canelas numa cadeira, mas se acendermos um pequeno fósforo, já vamos ficar com alguma ideia onde nós nos movimentamos. Então o cristão tem esta função, de ser uma pequena luz que se acende para trazer alguma visibilidade, alguma orientação à sociedade. Depois a ideia do sal, que Jesus Cristo também utiliza. Esta ideia de sal é muito interessante, porque alguns anos atrás ainda há algumas localidades do nosso país que utilizam o sal para, por exemplo, conservar os famosos presuntos, não é? Ótimos presuntos que nós temos no nosso país e são conservados em sal. O sal tem esta função de conservar, não deixar que os alimentos se estraguem. O nosso bacalhau fantástico tem esta função também, é conservado em sal e seco, exatamente para se conservar mais tempo. Então o cristão deve ter esta função na sociedade também. Uma função de preservar, de conservar. Mas também o sal tem uma outra função. Os nossos fantásticos cozinhados, quando falta o sal nós ficamos logo, falta aqui qualquer coisa. O sal tem a função de temperar também, dar um gosto especial à vida. Então os cristãos não devem ter esta mentalidade de que ser cristão é assim uma atitude cinzenta pela vida, uma coisa que não tem sabor, é uma regras e regras, uma atitude de nãos, que nós não podemos fazer nada, não podemos nos divertir.
Não, antes pelo contrário. É o cristianismo que dá um sabor fantástico à vida. É por isso que Deus diz aqui ao povo de Israel que Deus quer santificar este povo. Ou seja, Deus quer dar a verdadeira razão de viver, o verdadeiro significado à vida, a verdadeira alegria Ele quer trazer. A verdadeira alegria não está em a pessoa viver debaixo de comprimidos, de êxtases ou de drogas ou de outras substâncias que alteram o nosso comportamento, de álcool ou de outra coisa qualquer. Não. A verdadeira alegria está na possibilidade de nós estarmos sóbrios e podermos desfrutar a vida com intensidade, com sabor, com cor, com dinamismo, com diversão. Mas uma diversão que seja saudável. Uma diversão que não põe em causa a nossa integridade. Uma diversão que não vai mexer com aquilo que nós somos, que não vai trazer traumas, não vai trazer sentimentos de culpa ou atitudes em que a pessoa fica de arrastos porque foi longe demais e não teve o cuidado necessário para preservar a sua integridade. Nós somos seres muito complexos. Nós, seres humanos, somos seres extremamente belos, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem todo o prazer em que cada um de nós possa desfrutar a alegria no seu máximo. Mas para isso devemos fazê-lo com consciência, percebendo os limites onde nós devemos parar e travar a nossa diversão. Por isso Deus diz que nós devemos ser separados, santificados, viver de uma forma santa. Tem a ver com isto, tem a ver com a forma como nós nos conduzimos, tem a ver com a forma como nós vivemos aquilo que acontece no nosso dia-a-dia. Mas voltando aqui ao capítulo 29, e é aqui que nós vamos concentrar a nossa atenção, vamos ainda voltar aqui a olhar para uma nação. Vamos ver uma das grandes superpotências da época. Então vamos colocar os nossos olhos na nação do Egito. Este capítulo começa aqui a refletir sobre o Egito e vai até ao capítulo 32. É uma das profecias contidas nesta secção, fala de facto desta queda de uma nação tremenda que era o Egito. E aqui nós deveríamos aprender um pouco com a história. O Egito era uma superpotência naquela altura. Poderíamos comparar talvez com uma grande nação como a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, esses grandes países que têm uma economia forte, um forte desenvolvimento tecnológico, um forte desenvolvimento científico, mas o Egito caiu. E caiu porque na realidade tinha dado espaço demais à idolatria, sacrifícios humanos, não tinha percebido que o seu caminho espiritual conduzia ao declínio. E infelizmente nós assistimos a vezes sem conta a grandes impérios, a grandes países a caírem porque foram longe demais. E Deus muitas vezes diz, chega. Se olharmos para o Egito, a Babilónia, a Grécia, Roma, e depois poderíamos contar, enfim, vários outros grandes impérios que caíram, como os aztecas, os incas e tantos outros na América Latina, povos tremendos, com um desenvolvimento científico tremendo para a época, mas no entanto foram permitindo que a superstição entrasse, foram permitindo que a idolatria entrasse, esqueceram-se quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Grande e Criador de todas as coisas, não deram devida adoração a Deus, mas sim à criatura. E por essa razão, de facto, estes povos desapareceram quase do mapa, deixaram de existir com a preponderância que eles tinham. E pela arqueologia, pela história, nós sabemos de facto a grandiosidade que o Egito tinha. Eles faziam coisas tremendas, quer a nível arquitetónico, temos as famosas pirâmides que ainda hoje continuam a ser um ícone da grande fama que o Egito tinha, mas também todo o desenvolvimento científico. Havia coisas que se faziam naquele período, medicamentos que já se tinham descoberto, operações que já se faziam naquela altura, cirurgias tremendas que se faziam, as famosas múmias e todas as técnicas que envolviam a mumificação. Realmente era um desenvolvimento desta nação, era grandiosa, efetivamente. E, no entanto, esta nação, que era uma nação grande, tecnologicamente avançada, ela deixou de existir com essa preponderância. E deixou de o fazer porque, na realidade, eles confiavam mais nas criaturas do que no Criador. Eles tinham os seus deuses, o deus sapo, o rã, o crocodilo, enfim, havia milhares de deuses no Egito,
adoravam o Nilo como sendo a fonte de toda a riqueza, e era, na realidade, o rio Nilo era uma fonte de riqueza tremenda para o Egito, mas eles esqueceram-se de que Deus é o Deus supremo, o Deus criador, e eles tinham essa possibilidade de o fazer, porque a nação de Israel era vizinha. Com frequência havia trocas comerciais, havia contacto direto com a nação de Israel, e eles tinham a possibilidade de conhecer quem Deus era. E por causa disso, realmente, Deus vai olhar para esta nação. Isto nos ajuda a perceber que Deus não se tinha fechado sobre a nação de Israel, mas Deus tinha o olhar sobre as nações, todas naquela região. E sabemos que, de facto, ali, aquela grande região, chamada o Crescente Fértil, era considerada o berço da nação, o berço da humanidade, o berço de toda a civilização. E então Deus tem uma palavra a dizer a toda a humanidade, no fundo. É o que estes textos nos mostram. Deus fala ao Egito, Deus fala a Tiro, à Assíria, à Babilónia. Deus vai falando aos vários povos, apesar de que Deus tinha escolhido a nação de Israel. No entanto, Deus tem um olhar e uma preocupação com todo o ser humano. Assim como hoje, Deus revela-se sem dúvida à sua igreja. Sem Cristo não há salvação, fora de Cristo não há salvação. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Cristo Jesus é exclusivo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outra forma de nós chegarmos a Deus. No entanto, Deus quer utilizar a igreja para levar esta boa nova do Evangelho a todos os povos. E foi isso que a nação de Israel não percebeu e por isso se afastou dos caminhos de Deus. Mas Deus vai falar aqui a todos os povos, à nação do Egito. Vejamos então o que o texto bíblico nos diz. No capítulo 29, verso 1, diz assim: No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Temos então aqui esta profecia que Deus dá a Ezequiel para que ele possa então falar em relação ao Egito. E Deus, na realidade, tem uma mensagem para transmitir a todas as nações. Deus não ficava centrado só sobre a nação de Israel. E temos aqui a prova viva disso. Ezequiel tinha esta responsabilidade de trazer esta mensagem também em relação a Faraó, em relação à terra do Egito. E diz assim ainda o verso 3, fala e diz. Então aqui temos agora a mensagem que Ezequiel deveria proferir para esta terra, este território. Assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Temos aqui esta imagem e de facto os faraós tinham esta ideia de que eles eram deuses. E Faraó assumia esta posição. Ele considerava-se o Deus de todos os cidadãos do Egito. E as pessoas veneravam os faraós nessa perspectiva. Mas Deus agora vai fazer um ponto de ordem, vai mostrar que Faraó não passa de um homem. E os egípcios tinham de facto também esta ideia de que os animais de alguma forma eram divindades. O crocodilo do Egito era uma divindade, era adorado, as rãs eram adoradas. E é interessante ver que quando Deus, ainda logo no início da origem da nação de Israel, envia as 10 pragas sobre o Egito, ele a faz em forma de animais. São as rãs, são os gafanhotos, são os piolhos. Então, tudo isso eram animais venerados, adorados, considerados deuses para os egípcios. E o curioso é que Deus pega nessas criaturas e mostra que elas são efetivamente criaturas. Os egípcios não tinham coragem de exterminar os seus próprios deuses e, no fundo, quando eles foram invadidos por essas criaturas, eles não podiam eliminá-las, porque eles adoravam, eles veneravam. Mas, na realidade, eles estavam a perceber que, afinal, os seus deuses estavam a prejudicá-los, estavam a fazer-lhes mal. E era esta lição também que Deus estava a querer dar à nação do Egito, para que eles percebessem que o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que efetivamente tem as criaturas nas suas mãos. E aqui Deus vai então confrontar Faraó, mostrando que ele é uma criatura e não o Criador. O rio não lhe pertence, a natureza não é dele, ele é simplesmente uma criatura, um ser humano.
e por isso mesmo ele deveria de voltar-se para Deus, arrepender-se, ter esse relacionamento com Deus. Era este o grande desafio que Deus deixava a todas as nações naquela região, fosse a Israel, fosse o Egito, fosse a Assíria, fosse a Babilónia, fosse a que país, a que nação fosse, Deus na realidade queria desenvolver um relacionamento com Deus. E aqui temos então Faraó nessa arrogância, nessa sua atitude, pensando que ele mesmo seria alguma coisa. E então temos aqui as profecias que Deus vai dar em relação a esta terra. O verso 8, dando um pequeno salto, diz assim: por isso assim diz o Senhor Deus. Mais uma vez Ezequiel, fala ele para Israel ou fala para outra nação qualquer, ele quer que as pessoas estejam muito conscientes de que quem fala é efetivamente o Deus que é Senhor, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus sobre o qual nem as pessoas deveriam mencionar o seu nome. Por isso, nas Escrituras, no original hebraico, surge muitas vezes, quando é traduzido para português, Senhor, aparece a palavra Yahvé, porque os hebreus não tinham a coragem nem a ousadia de pronunciar o nome de Deus. Dizer a palavra Senhor significava que Ele é o dono, que Ele é realmente o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso. É interessante esta versão das Escrituras que eu estou a usar, esta tradução, aliás, que escreve a palavra Senhor em letras maiúsculas, no sentido de dizer que Ele se distingue dos outros senhores. Às vezes nós temos esta expressão, quando tratamos alguém que não conhecemos muito bem, dizer, é o Senhor fulano tal. Não é a mesma ideia aqui nas Escrituras, não é uma questão só de respeito. Quando aqui nas Escrituras aparece que Ele é o Senhor Deus, significa que Ele é o Criador de todas as coisas. É aquele que tem realmente o poder, a autoridade, a soberania sobre todas as coisas. É por isso que é interessante esta tradução, traduz com letras maiúsculas a palavra Senhor. Mas Ezequiel tinha esta preocupação, que os egípcios percebessem que quem está a falar é aquele que está acima de Faraó. É aquele que é muito mais importante do que Faraó. E ele vai dizer então o que é que vai acontecer à nação do Egito. Eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. E visto que disseste, o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Seven, até as fronteiras da Etiópia. Vemos aqui que realmente esta profecia mais uma vez aconteceu. Ela aconteceu e o verso 11 ainda nos dá mais pormenores sobre o que aconteceria à nação do Egito. Diz aqui, não passará nela pé de homem nem de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. E efetivamente, com a invasão que Nabucodonosor fez ao Egito, levou e espalhou os egípcios pelo seu império, e durante 40 anos realmente os egípcios estiveram espalhados por toda a parte do Império Babilónico. Mas ao mesmo tempo Deus não queria só que o povo fosse espalhado, mas Deus continua a falar e diz assim no verso 12: porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio dela terras desoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei pelas terras. E assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos, juntarei os egípcios de entre os povos para o meio das quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra da sua origem, e ali serão um reino humilde. E efetivamente, depois do espalhar que os egípcios sofreram com esta invasão de Nabucodonosor, nunca mais o povo egípcio teve a preponderância que tinha tido até aquela data. A seguir a isto vieram as invasões gregas, depois as invasões romanas e de facto o egípcio desapareceu com a sua preponderância, com o seu poder que ele tinha. Realmente houve depois uma tentativa de ressuscitar o povo egípcio, mas não mais foi uma nação tão poderosa como tinha sido até aqui. Era sem dúvida uma das maiores nações daquela época e desapareceu, tornou-se um reino humilde. E ainda hoje, efetivamente, existe o povo egípcio, existem as pirâmides,
mas sabemos que a sua preponderância, o seu poderio, a sua influência sobre a humanidade está praticamente diluída. A promessa e a profecia de Deus continua a cumprir-se, tal e qual Deus a proferiu. E isto deveria nos fazer refletir seriamente quando Deus nos fala. Quando Deus nos mostra aquilo que está a dizer, Ele vai cumprir. E aquilo que Ele prometeu vai efetivamente acontecer. Nós deveríamos dar mais ouvidos, mais atenção à palavra do nosso Deus. Ele, quando fala, realmente as coisas cumprem-se. Por isso é tão importante vermos aqui, como por exemplo no capítulo 30, já no verso 1, de novo Ezequiel a falar, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Mais uma vez, quando Deus fala, as coisas acontecem. E ele continua a falar acerca desta nação, do Egito, e ele diz: filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, gemei, ai daquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Ou seja, é o tempo em que realmente o poderio espiritual de Israel vai se diluir, mas também o poderio de todas aquelas nações ali à volta vão se dissipar. O grande império babilónico vai fazer uma pressão enorme sobre aqueles povos e eles deixarão de ter a preponderância, o poder, a influência que tinham até então. E realmente estas profecias de Deus deveriam nos fazer refletir e perceber como é fiel e verdadeira a palavra de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.